Tudo bem? Toda essa discussão aí acerca do período do Enem, da data do Enem, se vai ser em dezembro, em janeiro, em maio, eu trouxe aqui um convidado que vai responder a gente aqui algumas perguntas, da opinião dele sobre isso. Olá, tudo bem, professor Ricardo? Muito bom estar aqui com vocês, sem dúvida nenhuma. Eu queria saber o que o professor Ricardo acha sobre o adiamento da data do Enem. Influencia em alguma coisa, mexe em alguma coisa na programação de estudos? Bem, eu acho o seguinte, que independente da data do Enem, a gente tem que continuar estudando. Não tem que ficar preocupado se vai ser em dezembro, se vai ser em janeiro, se vai ser em maio. Vamos sempre pensar que o tempo é o menor tempo possível. Produzir o máximo possível, assistir às aulas, manter atenção nessas aulas incríveis, né, desses professores do TV Enem, e se preparar para qualquer hora, sempre pensando no seguinte, que o Enem é amanhã. Se a gente pensar nisso, a gente, né, sem estresse, claro, mas se pensar assim, a gente vai com certeza alcançar o resultado que a gente tanto deseja. Olha aí, eu concordo com o professor. Acho que, independente de qualquer coisa, foco no estudo, atenção e, principalmente, TV Enem. Vamos em frente. Obrigado, professor. Boa aula para vocês. Vamos lá. Oi, gente. Meu nome é César, eu sou professor de História. E a nossa aula de hoje é importantíssima sobre o sistema feudal e as suas características. Mas eu tenho que fazer algumas considerações. Primeiro, o sistema feudal se inclui na chamada Idade Média. E nós dividimos a Idade Média em duas partes. A Alta Idade Média, apogeu o feudalismo e dos impérios medievais. Dois impérios são importantes: o Império Bizantino e o mundo árabe ou mundo islâmico, que serão dados em próximas aulas. E a Baixa Idade Média, a decadência do sistema feudal. A Idade Média, ela vai do século V d.C. até o século XV, chamada inclusive de Idade das Trevas ou da Obscuridade, um termo errado. Mas nós temos que falar sobre o feudalismo ou sistema feudal. A humanidade, quando se organizou ao longo do tempo em modo de produzir, se organizou em 6 modos de produção: primitivo, escravista, asiático, feudal, capitalista e o socialista. Mas qual é o conceito de feudalismo, você vai me perguntar. E eu vou te dizer pausadamente para você anotar: sistema social, político e econômico que vigorou na Europa durante a Idade Média. Repetindo para você ter na cabeça: sistema social, político e econômico que vigorou na Europa durante a Idade Média. Mas você vai me perguntar: César, como é que surgiu o feudalismo? E eu vou te dizer que ele surgiu de 2 instituições: as romanas e as germânicas. 3 romanas, 3 germânicas. Primeira instituição romana, a Vila Romana. César, na Roma antiga, que era a Vila Romana, era a propriedade territorial, que vai passar para o feudalismo com o nome de feudo. Tanto na Roma antiga como no sistema feudal, sinônimo de riqueza era a terra. Na Roma antiga, a Vila Romana; no sistema feudal, o feudo. Segunda instituição romana, eu tenho o colonato, que é a relação entre o dono da terra e quem nela trabalhava. Na Roma antiga, o dono da terra, o nobre; quem trabalhava, o camponês. No feudalismo, dono da terra, eu chamo de senhor feudal, que não deixa de ser um nobre.
E quem trabalhava? O servo. Terceira instituição romana. Eu tenho poder descentralizado. No feudalismo existe o rei? Existe. Tem poderes? Nenhum. O poder vai estar nas mãos dos senhores feudais. Primeira instituição germânica, o comitatus, que é o juramento de fidelidade entre o guerreiro e o chefe da tribo. Isso vai passar para duas relações sociais no sistema feudal, que nós vamos falar aqui sobre isso daqui a pouco. Segunda instituição germânica, o benefício. O rei doava terras aos nobres em troca dos serviços prestados. Por exemplo, o nobre, um barão, pagava parte do resgate do rei. O rei dava o que a esse barão? Terra. O conde lutava na guerra ao lado do rei. Esse rei doava o que ao conde? Terra. Por isso que se eu dou a minha riqueza, o meu poder vai sendo enfraquecido. E a terceira e última instituição germânica, o direito consuetudinário, onde nós vamos ver que as leis não eram escritas, eram baseadas nos costumes, as leis eram costumeiras. Mas eu te disse que o feudalismo foi um sistema social, então eu tenho que falar sobre a sociedade. Tomemos como exemplo hoje a sociedade capitalista. Ela está dividida em classes. O que caracteriza as classes? A mobilidade social. Quem está aqui em cima pode cair, quem está aqui embaixo pode subir. A posição do indivíduo é determinada pela renda, ao que vamos chamar de divisão censitária. Já no feudalismo, a sociedade está dividida em estados, estamentos ou ordens, que são grupamentos fechados, não tem mobilidade social. A posição do indivíduo é determinada pelo nascimento. Filho de senhor feudal será senhor feudal, filho de servo será servo. E como eu te falei, nós vamos ter duas relações sociais. A primeira relação social eu vou chamar de relação de sucerania e vassalagem, que é nobre com nobre. Uma certa feita eu estava dando essa aula e falei o rei com o nobre. Me disseram, você disse que era nobre com nobre. Mas, meu querido, o rei é um nobre. O menos poderoso, mas é um nobre. É a relação de suzerania e vassalagem, nobre com nobre. Mas a relação que define o feudalismo é a relação servil de produção, onde o servo deve ao seu senhor obrigações compulsórias, pagando-as através de impostos ou contribuições, como por exemplo, o servo tinha que dar 1/3 do que ele produzia ao senhor feudal. O servo tinha que trabalhar 3 dias de graça nas terras do senhor feudal. Se o senhor feudal casasse um filho ou uma filha, o servo dava um banquete. Mas tinha um imposto que o servo não podia dever de forma alguma, que é o imposto à Igreja Católica. Que nós vamos falar sobre essa Igreja Católica daqui a pouco, é importante, chamado tostão de Pedro ou dízimo. Mas eu também disse que um aspecto do feudalismo é a economia. Hoje, como é a economia do sistema capitalista? Produção de excedentes que visa o lucro. Isso se consolida com a Revolução Industrial. Mas no feudalismo é uma economia de subsistência. César, o que é de subsistência? Produção para o consumo próprio e autossuficiente, ou seja, tudo o que o feudo precisava era produzido no próprio feudo. E o feudo é a unidade de produção, dividida em 3 partes. A terra do senhor feudal, onde ele ficava, a parte mais alta, proteção, chamada de manso senhorial. A terra em que o servo trabalhava, uma coisa, o servo não era dono. O feudo pertencia ao senhor feudal. Mas a terra onde o servo vivia e onde ele trabalhava, chamamos de manso servil. Mas também existia uma parte que poderia ser comum, tanto para o servo como para o senhor feudal. Mas como o servo estava tão cheio de obrigações, que usufruía, que utilizava, é o senhor feudal, chamado de manso de reserva ou bosque. Em termos de política, eu te disse que o rei é o nobre menos poderoso.
este reino não tinha poder de nada, ao que vamos chamar de poder descentralizado, tá certo? Mas uma coisa que eu te disse que é importantíssima, o poder da igreja, ao que chamamos de poder ideológico. Você vai ver que nesse poder ideológico, a fonte de cultura é o livro, feito à mão, manuscrito. Consequentemente, poucos livros eram publicados. Se poucos livros eram publicados, a oferta é menor do que a procura, o preço do livro é muito alto. Escrito em latim. Quem é que entendia latim? Apenas a Igreja Católica. E aí nós vamos ver que essa igreja possuía as chamadas verdades incontestáveis. Quem ousasse contrariar a igreja era chamado de herege. Qual era a pena para o herege? Era ser queimado vivo na fogueira, condenado pelos tribunais do Santo Ofício ou Inquisição. A igreja tornou-se a instituição mais poderosa. Tanto sim que na parte de educação, vocês vão ver que as primeiras faculdades que vão surgir são faculdades, universidades religiosas, cujo principal curso é a teologia. E vocês vão estudar a cultura da época da Idade Média, tudo voltado para a igreja. Ok? Obrigado, um forte abraço e até as próximas aulas. Olá, queridos alunos! É sempre um grande prazer estar com vocês aqui na telinha desse programa chamado TV Enem. Já nos vimos em alguns outros blocos e hoje nosso momento é para falar da equação de Clapeyron ou a famosa equação de estado dos gases, uma das equações mais cobradas envolvendo esse conteúdo dos gases, tá bom? Então vamos entender, vamos conhecer um pouquinho mais dessa fórmula. A fórmula que é conhecida como PVNRT. Meu amigo, tem alguns macetes que facilitaria demais a sua vida para memorizar essa fórmula. Mas estamos em horário nobre, infelizmente não posso falar esses macetes, esses recursos que nós professores utilizamos em uma sala de aula para poder facilitar o aprendizado e o processo de memorização de vocês, tá bom? Mas a fórmula é PV igual NRT, tá bom? Busque na net aí alguns macetezinhos, equação do estado dos gases que vocês irão encontrar, beleza? Então, olha, P vezes V igual N vezes R vezes T. Primeiramente, entender o significado. P representa a pressão, que na maioria das situações é utilizada a unidade ATM, ok? E aí vale a pena lembrar de que temos também a outra unidade, milímetros de mercúrio, mas não é a mais citada, tá bom? O volume, que representa V, é representado em litros. N representa a quantidade de mols ou quantidade de matéria. E vocês aprenderam lá no bloco de estequiometria que N, que é o número de mols, é calculado da seguinte maneira: massa dividido pela massa molecular. R é a famosa constante dos gases. Temos aí 3 possíveis valores, a depender da unidade utilizada da pressão. Mas como estamos considerando a unidade trabalhada aqui, a principal, a mais comum, a mais citada, a ATM, então, quando a pressão está em ATM, o valor da constante equivale a 0,082. Se vocês buscarem na literatura, vocês vão perceber que tem outros valores, mas aí só se a pressão estiver em uma outra unidade, algo muito raro, tá bom? T representa a temperatura e você não pode esquecer que a temperatura tem que ser dada em Kelvin. E para você converter uma temperatura em graus Celsius em Kelvin, é só você pegar a temperatura em graus Celsius
e somar a 273. E assim você vai obter a temperatura em Kelvin a partir de graus Celsius. Bom, por que essa equação ela é importantíssima e o aluno tem que saber manuseá-la? E a depender de determinadas situações. Porque a fórmula é PV-nRT, mas ela pode ser desmembrada, ela pode ser reajustada de acordo à necessidade da questão. Olha, essa fórmula PV-nRT pode virar PV igual M vezes R vezes T dividido por MM. Por que, Elan? Porque, amiguinho, M sobre MM nada mais é do que N. Você apenas está retirando o N da fórmula e ao invés de colocar o N, vai colocar o significado dele, a massa dividida pela massa molar. A fórmula continua a mesma, você apenas reajustou, você apenas fez uma modificação, mas continua representando a mesma coisa, tá bom? E aí, eu mostro para vocês outras possíveis adaptações. Olha, eu passo o volume para baixo e aí eu passo a ter aqui uma relação massa sobre volume. E vocês já aprenderam que massa sobre volume em blocos anteriores é densidade. Então, amiguinho, essa fórmula que eu particularmente, tio Elan, deposito muita importância e trabalho exaustivamente com os meus alunos, porque ela pode ser cobrada diretamente? Pode, mas ela pode ser ajustada e aí você, aluno, tem que ter total domínio, tá bom? Então, para aplicá-la na sua forma íntegra, sem nenhum ajuste, coloca uma questão na sua tela em 3, 2, 1. Uma quantidade de matéria igual a 5 mols de gás ideal a uma temperatura de 27 graus ocupa um volume de 16,4 litros. A pressão exercida por essa quantidade de gás é, turminha A, vamos para o quadro em 3, 2, 1. Perceba, essa questão, ela inicia fornecendo o valor de N, ou seja, a quantidade de matéria. Quantidade de matéria é quantidade de mol, não esqueça disso. Em seguida, inicia dizendo que a temperatura é a 27 graus. Você não pode esquecer de transformar esse 27 graus em Kelvin. De que maneira você vai transformar? Somando a mais 273, dando assim 300K, 300 Kelvin. O volume que a questão pediu para você considerar é de 16,4 litros, adotando a constante 0,082. Por quê? Por que é essa constante? Porque as unidades trabalhadas estão em ATM, em litros, em mol e em Kelvin. Por isso aquilo que eu pontuei na parte anterior, tá bom? Mas fique tranquilo que essa constante a questão vai te fornecer. E por fim, com todos esses dados, a questão me pede a pressão. Qual é a pressão exercida por esse gás? P vezes V igual NR vezes T. Eu quero saber a pressão. Logo, eu passo o volume para o segundo membro da equação, para depois a vírgula. O que eu tenho aqui? 5 vezes 0,082 vezes 300 igual 16,4. Pressão igual 7,5 atm. Quer uma outra dica para facilitar a sua vida, principalmente a sua vida matemática envolvendo os cálculos? É muito comum as questões
trabalharem o comportamento de um gás considerando a temperatura de 300 Kelvin. E aí uma dica que eu dou é: memorizem que o valor da multiplicação de 0,082 vezes 300, só para facilitar a sua vida, é 24,6. E ao invés de você colocar essa multiplicação, você pode ir direto colocar 24,6. 24,6 vezes 5 dividido por 16,4, eu tenho uma pressão de 7,5 atm. Amiguinho, a dica foi dada. O que eu tenho a dizer a vocês é: continue firme e forte nessa jornada, concentrado, porque tenha total certeza que o seu destino é estar com seu nome na lista dos aprovados. Dessa forma, agradeço mais uma participação, mais um bloco foi ministrado e estamos aí. Sucesso e um grande abraço. Olá, tudo bem? Hoje eu vim falar sobre algo muito importante para quem vai fazer o Enem. Chegou a época, segundo muita gente, de escolher a profissão, de saber o que você vai fazer da sua vida. Bem, calma. Primeiro de tudo, não é bem assim. O Enem é muito importante e pode representar de fato a oportunidade para muita gente melhorar de vida, alcançar os seus sonhos. Porém, não necessariamente precisa ser definitivo para sempre aquele primeiro curso que você escolhe concorrer para entrar numa faculdade através do Enem. Você pode sim cursar uma faculdade e depois querer cursar outra, ou no meio do caminho trocar de curso, ou então ver que a área que você quer seguir para a sua vida não necessariamente depende daquela universidade. O que eu quero dizer com isso? Que você não precisa fazer o Enem desesperado, como se estivesse com a cabeça prêmio na guilhotina. Você pode fazer o Enem tranquilo, escolher um curso de acordo com aquilo que você sente, que pode ser aí uma boa para você, sem ter aquela pressão de que se fizer a escolha errada não tem volta. Não é que não tem volta, mas tem conserto. Mas, claro, a gente nunca quer errar. A gente tem a preferência por fazer escolhas certas na nossa vida. E aí é que vem as dicas. Como é que a gente pode escolher da forma correta a nossa profissão? Eu vou escolher as matérias que eu me dou bem. Claro, quando a gente fala de Enem, a gente fala sobre disciplinas, matérias que são gerais, ou seja, que todas as pessoas são obrigadas a estudar por um longo período em sua vida. Por aí, pelo menos ao todo, numa escola de 10 a 15 anos, vamos dizer assim. São competências gerais, necessárias a todos. E é sim a partir das matérias que você mais gosta que você vai definir para qual área seguir. Humanas, exatas e por aí vai. Porém, não é só isso que conta na hora de escolher uma profissão, nem é principalmente isso. Por quê? Porque essas matérias, disciplinas que você estudou na escola, você vai levar para a vida, mas a maior parte delas não necessariamente vai fazer parte do seu dia a dia na profissão, mas são conhecimentos que você precisa sim adquirir para a sua vida. Então, o que isso significa? Que primeiro de tudo, a profissão que você vai escolher tem que ser a partir das suas afinidades, não de matérias, afinidades pessoais. Aquilo com que você acha que se identifica melhor, aquilo que você tem curiosidade em aprender, que você gostaria de descobrir um pouco mais, aquilo que você já se viu fazendo, ou até mesmo aquilo que você sente prazer em fazer hoje, porque sim, existem profissões que têm a ver com coisas que a gente pode fazer no dia a dia e achar que aquilo ali pode virar o nosso futuro. Esse é o primeiro passo. São exceção da exceção as pessoas que são bem-sucedidas em suas carreiras seguindo caminhos diferentes daquilo que dá prazer. Porque quando a gente escolhe algo muito diverso ao nosso gosto, algo muito diferente daquilo que nos agrada, normalmente o trabalho vira um fardo muito pesado. E aí dificilmente o sucesso vem, porque aliado ao sucesso tem muito trabalho, muita dedicação e muito tempo. E fazer isso sem adoecer psicologicamente é difícil. E entre
as barreiras está a questão do gostar e se sentir bem naquilo que está fazendo. Então, o primeiro passo é esse. E o segundo passo? É o seguinte, é importante as pessoas saberem que quando elas entram na faculdade, não é só assim, vou escolher cursar direito, porque eu quero ser juiz. E aí vou fazer direito. Não é só isso. Ou então eu quero ser médico, vou fazer medicina porque ganha bem e faz medicina. Ou vou fazer jornalismo porque eu quero escrever. E aí, não é bem assim. O ideal para se destacar no mercado onde existem tantos concorrentes, onde existem tantas pessoas, é fazer um planejamento de carreira. E quando a gente escolhe uma faculdade, dificilmente a gente faz um planejamento de carreira. É claro, se você está um pouco incerto, não sabe ainda se é aquilo que quer, você precisa ter a experiência de escolher um curso por afinidade, começar esse curso e é no meio do caminho, no meio não, mas é na prática que você vai saber de fato se é aquilo que você quer para você. Porém, tem pessoas que já estão decididas e essas pessoas que têm certeza daquilo que querem, até as que não têm também, precisam ter na cabeça que é importante planejar a carreira. Planejar a carreira não é só dizer quero ser médico, quero ser juiz. É pensar, bom, eu quero sim ser juiz. Que tipo de juiz eu quero ser? Quais são os caminhos que eu preciso percorrer para chegar lá? Médico de que especialidade? Que tipo de médico eu quero ser? O que é que eu quero levar de diferencial para o meu paciente? Qualquer área que seja, com o que dentro daquilo eu quero trabalhar. Qual o meu objetivo a curto, médio e longo prazo para aquela profissão? Quais são os caminhos que eu preciso trilhar? E se aqueles caminhos que eu decido trilhar não derem certo, qual o meu plano B para chegar ao meu objetivo? Principalmente, o que é que eu estou disposto a abrir mão para chegar aonde eu quero chegar? Quais são os cursos complementares que eu preciso fazer? No que eu preciso focar? No que eu preciso investir? Tempo, dinheiro e emocional. São questões que precisam ser respondidas na hora de escolher uma carreira e na hora de planejar uma carreira, porque hoje, como eu falei, com tantos concorrentes, com tanta tecnologia diminuindo a necessidade de quantidade de gente para fazer, quem não planeja a carreira tem grandes chances de não ir muito longe, ou seja, permanecer sempre naquilo ali. E aquela base em que se permanece nem sempre é suficiente para o sustento, para o bem-estar, nem sempre é aquilo que a gente quer. Ainda que seja suficiente para o sustento, nem sempre é onde a gente quer chegar. Então, é necessário um planejamento. Quando você coloca esse mix todo direitinho, é só ter paciência para seguir, ter consciência que pode mudar sim no meio do caminho e sem desespero porque teve uma mudança brusca. Aconteceu algo inesperado? É doloroso? É. Você vai sentir? Vai e precisa para não adoecer. Porém, precisa também estar consciente que precisa dar o start para mudar os rumos, pensar em soluções e ter paciência para percorrer o longo caminho necessário para boas escolhas e boas práticas profissionais. Espero que esse vídeo tenha ajudado vocês. Boa prova, sem desespero. Nada necessariamente precisa ser para sempre e se for sua escolha para sempre, planeje sabendo que uma hora você pode aí ter que mudar um pouquinho. Tchau, tchau. Olá, tudo bem? Estamos de volta. A gente vai continuar conversando sobre o século XX, a segunda metade do século XX, o contexto da Guerra Fria, os eventos da Guerra Fria, para poder entendermos melhor o século XXI, esse mundo que nos cerca, que está ao nosso redor, mesmo tão estranhamente ao nosso redor, no caso desses nossos tempos atuais. Queria lembrar vocês que a gente vai tratar hoje sobre alguns eventos da Guerra Fria que são significativos, que são importantes. Entre eles, a Guerra da Coreia. Muita gente interpreta a Guerra da Coreia como a primeira guerra da Guerra Fria, o primeiro conflito da Guerra Fria. Tropas americanas e soviéticas não chegaram a se enfrentar diretamente, mas a Coreia do Sul, com apoio dos Estados Unidos, e a Coreia do Norte, com apoio da China, acabaram representando as duas forças antagônicas. A guerra começa quando a Coreia do Norte resolve invadir a Coreia do Sul, tentando converter todo o país sob a égide do socialismo, com apoio da China. Os Estados Unidos tentam rechaçar, a China manda 1 milhão de soldados para a região
e a guerra acaba exatamente como começou. Depois de centenas de milhares de mortos, a guerra acaba, mantendo a Coreia dividida como está até hoje. Ó, toma cuidado, porque às vezes nos vestibulares aparece assim: a Coreia está unificada e o Vietnã dividido, tentando ver se pega você. O Vietnã que está unificado e a Coreia continua dividida pelo paralelo 38 até hoje, separado por essa região, a zona de exclusão, né, separada em Coreia do Norte, socialista, a última ditadura anacrônica, fora do tempo, né, uma coisa absurda, parece um mundo paralelo à Coreia do Norte ainda em pleno século XXI. E do outro lado está a Coreia do Sul, um tigre asiático, uma economia pujante. Então existe essa dicotomia entre essas duas realidades e que marcam ainda, né, o século XXI, apesar de ter sido um conflito lá atrás do século XX, né, em meados dos anos 50. Mas é um episódio da Guerra Fria importante. Outra coisa que você precisa lembrar quando se fala de Guerra da Coreia é que é um confronto entre a Coreia do Norte e a Coreia do Sul, faz parte do contexto da Guerra Fria e foi a primeira vez que houve uma participação das tropas da ONU em um evento do século XX, a ONU, a Organização das Nações Unidas, recém-criada, ok? Isso aí, pessoal, é uma imagem bem atual. Você sabe que de vez em quando há umas bravatas, né, dos Kim Jong lá, dos líderes da Coreia do Norte, que fazem testes nucleares, que lançam foguetes sem a bomba, mas lançam foguetes sobre territórios ou do Japão, ou passando próximo à região da Coreia do Sul. Na verdade, é uma forma de criar uma tensão e atender algumas necessidades internas. Então, se você não me manda comida, medicamentos, tratores, eu continuo ameaçando com bombas nucleares. E assim, essa geopolítica da região continua tensa até hoje. Um outro episódio da Guerra Fria é a chamada coexistência pacífica, uma tentativa do líder soviético Nikita Khrushchev, após um longo período de stalinismo, junto com o presidente norte-americano Dwight Eisenhower, de evitar uma guerra nuclear. Existia muita gente contra essa abordagem, mas assim, se tentou. Essa política da coexistência pacífica, de uma tentativa de aproximação entre Estados Unidos e União Soviética, o Khrushchev chegou a visitar os Estados Unidos, foi homem do ano da revista Time, da revista Life, acabou sofrendo reveses muito sérios, provocados por alguns eventos muito curiosos, como, por exemplo, o caso do avião U-2. U-2, a banda U-2, o nome da banda vem desse episódio. U-2 é um avião espião, um avião que consegue sobrevoar em altíssimas altitudes, e assim ele não é facilmente identificado pelos radares. Só que houve a identificação de um avião americano sobrevoando o território da União Soviética, o avião foi abatido, o piloto capturado. Os americanos negaram até o último momento, até que o Khrushchev apresentou os destroços do avião americano, criando uma saia justa, uma situação muito tensa entre os dois países, por causa dessa história desse avião espião. Eu não sabia, soube recentemente que ele continua sendo usado, confesso a vocês. Esse é um episódio de 2016, quando um avião U-2 se acidentou, e isso trouxe à tona de novo toda aquela discussão sobre a Guerra Fria. Um outro momento tenso da Guerra Fria foi o episódio da corrida espacial. A tensão leste-oeste provocada para saber quem primeiro dominaria, né, o espaço. E era uma corrida assim mesmo, né, uma competição de gato e rato, Estados Unidos e União Soviética. Os soviéticos colocaram primeiro nave em órbita da Terra, botaram primeiro o ser vivo em órbita da Terra, depois os americanos avançaram e lançaram, e os americanos no final das contas acabaram ganhando, porque a disputa maior mesmo era saber quem chegava na Lua primeiro. E a gente sabe que os americanos no final dos anos 60, com a Apollo 11, acabaram por colocar os primeiros homens, colocar os pés na Lua, embora esse seja um tema bem polêmico até hoje. Há quem discuta realmente se houve ou não houve essa chegada do homem à Lua. Eu acho que houve sim, eu não vou entrar muito nesse mérito dessa teoria conspiratória, não. Mas hoje americanos e russos, não existe mais a União Soviética, né? Mas americanos e russos continuam correndo pelo espaço, embora sejam aliados em muitas pesquisas, nas plataformas que estão em órbita da Terra. Então aquela briga entre Estados Unidos e União Soviética pelo domínio espacial não se repete entre russos e americanos da mesma forma hoje. E hoje tem a China na jogada, os franceses e muitos países que já avançam nas conquistas espaciais.
mas um dos momentos mais cruciais da Guerra Fria veio da Revolução Cubana. Queria lembrar a vocês, Cuba era uma colônia da Espanha. Durante a Guerra de Secessão, que transformou os Estados Unidos num país que aboliu a escravidão definitivamente, colocou os Estados Unidos na égide do capitalismo, o avanço econômico dos Estados Unidos foi muito rápido. Tem filmes muito legais, como, por exemplo, O Vento Levou, esse clássico do cinema americano, mais recentemente o Cold Mountain, são filmes que se passam durante a Guerra de Secessão, a Guerra Civil Norte-Americana, que se dilacerou os Estados Unidos, deixou sequelas racistas até hoje em alguns estados do sul dos Estados Unidos. Por outro lado, alavancou os Estados Unidos para seu imperialismo, para suas questões econômicas mais ambiciosas. A doutrina Monroe, o desejo de dominar novos mercados, e Cuba estava ali no foco. Foi assim que os americanos provocaram uma guerra com a Espanha, a chamada Guerra Hispano-Americana, saíram vitoriosos da Guerra Hispano-Americana, garantiram não só um domínio econômico sobre Cuba, um domínio político sobre Cuba através da Emenda Platt, como garantiram um pedaço do território de Cuba, que é a base de Guantánamo, que até hoje está sob domínio dos Estados Unidos. Cuba acabou virando meio que um quintal dos Estados Unidos, né? O Fulgêncio Batista era meio que assim um representante secretário dos interesses americanos em Cuba, um homem corrupto, extremamente comprometido com os interesses externos e não internos, o que levou a um movimento armado liderado por Fidel Castro e seu irmão Raul, e depois com a adesão de Che Guevara, no dia 1º de janeiro de 1959, a Revolução Popular de Cuba, depois de uma grande campanha na Sierra Maestra, chega ao poder e toma o poder em Cuba. Inicialmente, Fidel dizia que não era socialista, de que era uma revolução popular, uma revolução verde, tropical, voltada para o povo, para a educação e saúde, mas foi progressivamente se aproximando da União Soviética. Principalmente depois que os americanos começaram a empreender ações duras, como o apoio a anticastristas, como, por exemplo, no episódio do ataque à Baía dos Porcos, que acabou com a vitória de Fidel Castro. Isso é um recorte de jornal da época, né, mostrando as ações americanas para tentar derrubar o governo castrista, tentar derrubar, e jogaram Fidel no colo da União Soviética. Fidel se declara do Bloco Socialista no início dos anos 60, as tensões crescem e, para surpresa dos americanos, um avião U-2 sobrevoando Cuba identifica bases atômicas, bombas nucleares sendo plantadas no território cubano. Vocês imaginem, pessoal, 90 milhas marítimas do território dos Estados Unidos. Então, a chance disso se transformar numa ameaça direta aos Estados Unidos foi muito grande. Por isso que a gente sempre está chamando atenção. O momento mais tenso da Guerra Fria foi o episódio dos mísseis soviéticos em Cuba. Acabou com uma negociação entre Khrushchev e Kennedy na época. A situação se pacificou, mas o clima ficou bem tenso. Tem alguns filmes que falam disso. Até o X-Men, né, fala desse episódio, de como foi essa tensão que levou os Estados Unidos e a União Soviética quase à Terceira Guerra Mundial, galera. Quase a Terceira Guerra Mundial. Queria lembrar vocês que Fidel governou durante muito tempo, mais de 40 anos, né, renunciou recentemente, o seu irmão assumiu o governo de Cuba até 2017, quando os Castros definitivamente se retiram do poder. Hoje, Cuba é um misto de tentativa de se estabelecer um processo de abertura progressivo, o bloqueio econômico que vinha dando sinais de encerramento com o governo de Obama, agora com o governo do Donald Trump, voltou à força total, e Cuba continua tentando sobreviver em crise, principalmente depois do fim da União Soviética e do apoio russo à economia cubana. E aí, o que vem adiante? Vem os Estados Unidos dos anos 60 até os dias atuais. Mas isso é um tema para a gente estudar depois, na próxima aula. Grande abraço para vocês, pais. Vamos em frente. O meu assunto hoje é a prosa de Graciliano Ramos. É um autor importante, né, de um período da literatura que nós conhecemos, né, que se chama Geração de 30. Então, nós sabemos que esse período recebeu vários influxos de fora
do Brasil, né, como essa literatura de caráter socialista. Né? Então a literatura deveria propor uma transformação não só da literatura, isso também veio da pintura. É possível que vocês já tenham ouvido falar de um pintor mexicano chamado Diego Rivera, e ele produziu o que se chama eles e outros autores, de muralismo mexicano. Então, assim, esses autores, eles se imbuíram, seja da pintura, seja da literatura, de produzir uma revolução, assim, produzir uma quebra de paradigma. Assim, o governo seria com uma vertente socialista, do seu ponto de vista marxista também. Então isso se espalhou pelo mundo e veio para o Brasil por influxo estrangeiro. Então você tem autores como Jorge Amado, o próprio Graciliano Ramos, Raquel de Queiroz. Então, de forma diferente, menos ou mais, eles se imbuíram desse projeto. A literatura devia propor uma revolução, assim, virar o barco. E aí nós já tratamos de Jorge Amado em outro momento, né? Jorge Amado produziu também isso, mais do que qualquer outro, né? Jorge Amado, ele foi ligado ao Partido Comunista mesmo, então ele produziu esse sentido de transformação. Graciliano Ramos, esse autor, o Graciliano Ramos, ele fez também isso, né? Então ele está dentro desse projeto político, de crítica social, e também ele vai para outras vertentes, como o regionalismo, né? Mas ele não se engaja somente nisso, ele vai também para o universalismo. O que é o regionalismo? Eu já tratei em outro momento. É você trazer aquilo que é típico, que é pitoresco de uma região. Então, Raquel de Queiroz no Ceará, Jorge Amado aqui na Bahia, aquela região de Ilhéus, os Anéis do Rego lá na Paraíba, enfim. E o Graciliano Ramos no sertão, né? Então ele mistura um pouco desse regionalismo com a questão do universalismo, né? O homem com sua problemática. Agora, o Graciliano Ramos, ele tem um dado novo, diferente, que é o que se chama de existencialismo, né? Quer dizer, o sujeito jogado no mundo, e ele tem que produzir os sentidos para a vida. Então, sentir na pele o peso da vida. E aí dar conta, na verdade, disso sozinho. Então esse autor, ele vai produzir uma literatura nesse sentido também. Mas assim, o que dá mais fama a Graciliano Ramos, a esse autor, é aquilo que ele produziu com Vidas Secas, né? É uma obra comum que vocês conhecem, aquela família de retirantes, liderada por Fabiano. E eles chegam na obra fugindo da seca e saem da obra fugindo da seca. Então o tempo todo eles são oprimidos pelas circunstâncias, né, atmosféricas e as circunstâncias sociais. Então isso aflige os personagens, isso que vocês sabem. E tem uma outra vertente dele, do Graciliano Ramos, que talvez é a que mais me atraia, que é a vertente existencialista. Assim. Ele vai ter... essa vertente será melhor trabalhada por Clarice Lispector, mas só que Clarice Lispector ela não desejou ser assim, né? Clarice é aquela coisa acidental, como é a natureza esquisita daquela autora. Então, tem um romance dessa linha que é o Angústia, que está na lista dos romances na o FUVEST ou a Unicamp. Enfim, o que é esse romance Angústia e como é que ele se alimenta dessa vertente existencial. Então, é a história de um sujeito chamado Luiz da Silva, né, que ele acorda numa bela manhã e está na cama há 30 dias. Só que a doença dele não é uma doença de caráter patológico, não é isso. Né? Ele está parado na vida há 30 dias, não consegue nem se levantar, porque ele assassinou um homem. Mas aquilo que é o Julião Tavares, então ele matou o sujeito por uma questão de rivalidade passional, né? O Julião Tavares pegou, né, a noiva dele, né? E a noiva dele, que é a Marina, se envolveu, na verdade, com esse rapaz, com o Julião Tavares. Então ele assassinou, mas aquilo que perturba ele, na verdade, não é propriamente o assassinato, né? Então, assim, a reflexão da vida dele, como aquele sujeito chegou àquilo com sintomas psíquicos de toda a vida dele. Então isso é bastante interessante você pensar. Então isso é bem o psiquismo que você vai entender em Clarice. Assim, nós somos os nossos sintomas, que se produzem desde a infância mais remota, né, aos nossos dias, e continua sendo assim. Então esse romance é trazido, na verdade, para nós, um romance meio assustador. É difícil de ler, porque, na verdade, essa obra tem uma profunda influência do que se chama do fluxo da consciência, né, que esses autores não inventaram, veio de fora, né, com a Virginia Woolf, né, e o Joyce.
Então, chamado Train Up Consciousness, quer dizer, é o fluxo da consciência. Então, são páginas e páginas e páginas, chamado discurso indireto livre. Então, é uma literatura interessante, mas, assim, é uma vertente complexa de se entender. Angústia, né? Esse romance do Graciliano Ramos. Tá? Então, e aí a história vai se construindo e você vê como ele é um sujeito diminuído por si mesmo, né? Ninguém produz, na verdade, a diminuição do personagem. É ele que produz esse psiquismo confuso. E é incontrolável, né? É como se você não pudesse controlar os seus sintomas, a não ser que você traga ele à tona, por exemplo, numa psicanálise. Então é um romance muito forte, muito interessante, tá bom? Olá, meus amores. Hoje eu resolvi iniciar a aula de uma forma diferente, para que a gente reflita um pouquinho. E a mensagem que eu trago para vocês é: viver não é esperar a tempestade passar. A gente não pode esperar, né? Nada cai do céu. A gente tem que ir à luta, né? É aprender como dançar na chuva. Então é um desafio, né? Todo dia. A gente precisa aprender a vencer os obstáculos, tá? Então eu gostaria que vocês levassem essa mensagem no coração e que reflitam um pouquinho, tá bom? Vamos iniciar? Bom, nós vamos continuar com fonética, tá? Só que na aula de hoje nós vamos trabalhar com encontro consonantal, dígrafo e encontro vocálico, certo? Esse conteúdo vocês já aprenderam, certo? Só que esquece, né? O tempo passa e aí a gente esquece porque, na verdade, a gente prioriza outras coisas. Então, tem alguns conteúdos que a gente vai esquecendo, tá? Mas aí é que eu entro, né? Eu tô aqui justamente para lembrar, fazer com que vocês lembrem desse conteúdo, que é fácil, né? Só é prestar atenção direitinho e se ater a alguns detalhes, que aí vocês vão tirar de letra, eu tenho certeza disso. Vamos lá? Bom, aí, né, eu inicio com as temáticas, o que é que a gente vai trabalhar. Então, a gente vai diferenciar dígrafo, encontro consonantal e encontro vocálico. Bom, gente, esse slide ele é o mais importante, certo? Então, nunca atrapalhar dígrafo e encontro consonantal. São coisas totalmente diferentes e nós veremos agora, tá? O encontro consonantal, né, vai ser, o nome já está dizendo encontro, né? Encontro de consoantes na palavra. Eu não estou dizendo para vocês que é encontro de consoantes na sílaba, que é um engano de muita gente. Então aí nós temos dois exemplos. Claro que nós temos, né, as consoantes C e L na mesma sílaba, e nós temos afta, que nós temos a consoante F, né, e o T. Mas observem que em afta as consoantes estão em sílabas separadas, tá? Já em claro estão na mesma sílaba, para que vocês percebam que é na palavra, certo? Para não atrapalhar. Encontro consonantal, a gente ouve o som das consoantes. Então, claro, claro, tá vendo? O C e o L. Afta, afta. Então você também ouve o som da consoante, né? Da consoante F e da consoante T. Já dígrafo, por isso que eu disse não atrapalha, certo? Para não puxar a orelha de vocês. Quando eu falo em dígrafo, vai ser, né, um encontro de consoantes que produzem um único som, certo? Diferente de encontro consonantal. Então aqui no slide nós temos como exemplo chuva e carro, que são dígrafos consonantais. Chuva produz o CH, produz um único som, tá? E carro, o RR produz um único som. Mas nós temos também os dígrafos vocálicos. Então eu tenho ali campo, tá?
Mas, Valmênia, o A é vogal, mas o M é consoante, certo? Mas só que o som, gente, não é nasalizado, campo. Então, né? Por isso que a gente vai chamar de dígrafo vocálico. Ok? Vamos prosseguir? Agora a gente vem com encontros vocálicos. Isso aí a gente tem que prestar muita atenção. Por quê? Porque na aula anterior eu disse a vocês que as vogais são A, E e O. E as semivogais I e U. E a gente não pode deixar isso de lado, certo? A gente precisa ter consciência, colocar na cabecinha que A, E e O são vogais e I e U são semivogais. Por quê? Porque, tá? Quando a gente vai trabalhar com encontros vocálicos, se a gente não tiver consciência disso, certo? Vai complicar um pouquinho, né? Eu digo um pouquinho, porque na verdade, né, o conteúdo é fácil. Vocês vão ver, vocês vão, né, entender rapidinho e pegar esse conteúdo rapidinho. Nós dissemos ali o seguinte: os encontros vocálicos são agrupamentos de fonemas formados por vogais ou semivogais em uma mesma sílaba ou sílabas diferentes. Tá vendo que você precisa saber o que é vogal e semivogal? Você precisa saber para poder entender, né, e classificar os encontros vocálicos. Então, iniciamos aqui com hiato, tá? O hiato vai ser justamente quando nós tivermos vogais em sílabas separadas. E trouxe como exemplo saída e saúde. Mas, Valmênia, você acabou de dizer que I e U são semivogais. Tá bom, gente, semivogal, som fraco. Mas nesse caso, o I e o U, eles estão como acentuados, né? Então o som é forte, ok? E temos um outro exemplo, oceano. Nesse exemplo de oceano, é mais fácil para que vocês, né, visualizem aí duas vogais, que é o E e o A. Então, são duas vogais em sílabas separadas, certo? Bom, ditongo. O ditongo, ele vai consistir na união de uma vogal e uma semivogal, ou uma semivogal mais uma vogal. E aí é que a gente observa essa questão, tá, da diferença. E quando iniciar com vogal? E quando iniciar com semivogal? Lembrando, A, E e O, vogais, som forte, certo? E I e U, semivogal, som fraco. Pronto, certo? Bota isso aí na cabecinha que você não vai errar. Então, nós temos aqui madeira. Então, nós temos o E, que é uma vogal, e o I, que é uma semivogal, tá? Então, iniciei com vogal e fui para semivogal. Então, a gente vai chamar de decrescente. O som forte para o som fraco. O exemplo de baixo, pátria. Eu tenho uma semivogal, tá? E vou para a vogal. Então, eu vou chamar de som ou de ditongo, tá? No caso, crescente. Eu venho do som fraco, que é a semivogal, e vou para a vogal, que é o som forte, certo? Bom, mãe, ditongo decrescente. Eu tenho uma vogal, certo? A vogal, o som forte, nesse caso ele vai assumir a função de uma semivogal. Por quê? Porque o ditongo será sempre a junção de uma vogal com uma semivogal, ok? E finalizamos aí com o tritongo. Tritongo vai obedecer essa sequência: semivogal, vogal, mais semivogal, na mesma sílaba. Então, eu trago como exemplo enxaguei, tá? Enxaguei. Eu tenho o U, que é uma semivogal, o E, que é uma vogal, e o I, uma semivogal.
Outro exemplo, para fixar, viu? Para ficar aí na cabecinha. Vamos lá. Cheguei. Eu tenho o U, que é uma semivogal, o E, que é uma vogal, e o I, que é uma semivogal, certo? E quão, que é, no caso, o ditongo, tritongo nasal. Nasal por quê? Porque o som, né, ele é nasalizado, ele sai muito mais, né, ele divide, na verdade, nariz, né, e boca. Então, a gente vai chamar de tritongo nasal, certo? Gente, muito obrigada, tá? E eu continuo dizendo, estou na torcida por vocês, tá? Beijo no coração de todos e até mais. Fantásticos professores, maravilhosos. Então estamos aqui de volta. Lembrando a vocês que estamos permanentemente à sua disposição. Professor Ricardo, se o aluno quiser, se o estudante quiser acessar alguma plataforma, onde é que ele tem que ir? Ah, tá. tvenem.com.br. Você não pode esquecer disso. Tem que estar lá, todos os conteúdos distribuídos por disciplina. Maravilha. E mais, e nas redes sociais, nas plataformas de vídeo, canal Escritório do Pensamento, nas plataformas de vídeo, Escritório do Pensamento. E tem mais, né? Onde é que está mais também o TV Enem? Sempre nos canais abertos, nas TVs a cabo. São muitas as opções para poder você não perder as aulas do TV Enem. Então pronto, cara. E como a gente sempre diz, hein, professor? Paz e luz para todos vocês. E até a próxima.